Gente, bom dia! Vamos lá. Como sempre, espero que vocês estejam bem. Gente, então, hoje vai ter algumas atividades, tá? A gente vai ingressar no capítulo 4, tá? Só agora vamos só relembrar um pouco do texto que eu tinha passado para vocês fazerem a tarefa, né? Do texto de etnobiologia, da página 58 e 59 do capítulo 3. Então, assim, só trazer um pouco dessa informação para vocês. Quando a gente fala em etno vem do quê? De etnia. Povos, né? Regiões, gente, nação. Então, quando a gente fala de etnobiologia, que é esse estudo, esse vínculo, né, da ciência, da biologia vinculado a essas populações, essas etnias, esses povos, essas culturas, né, que a gente chama de saberes populares, conhecimento popular, saberes tradicionais, dos povos tradicionais. Então, quando a gente fala em conhecimento etnobiológico, faz parte do quê? Da cultura, da identidade de um povo, das crenças desse povo. Então, além do que? Ele é importante para essa população, né? Então, você pensa o quê? Em tribos indígenas, né? E ele exerce papel significativo que sempre geralmente, né? Mas assim, geralmente esse conhecimento está atribuído, está atrelado ao quê? À alimentação dessa população, medicina, bem-estar, né? Tudo isso. E da mesma maneira que o conhecimento popular, ele contribui para o conhecimento científico, tanto que tem essa disciplina da etnobiologia, tá? Na Unicamp tem algumas universidades que tem esses cursos, tá? Você consegue fazer um mestrado, se aprofundar nessa área de conhecimento científico vinculado aos saberes tradicionais, tá? Então, da mesma maneira que o conhecimento popular, ele contribui para o nosso conhecimento científico, as descobertas e tal, os estudos científicos também podem contribuir, podem auxiliar aprimorar as práticas de conhecimento popular, tá? Isso sem contar com o quê? Com as relações interpessoais, relações ecológicas. Por que eu tô falando isso? Então, quando eu falo, por exemplo, de conhecimento popular, o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, dentro de uma população indígena, enfim, as mulheres têm certos costumes e elas passam esse conhecimento para as filhas. Da mesma maneira, agora eu vou vincular, por exemplo, a alimentação, pesca. Então, essas populações tradicionais, pensa, gente, antes de ter universidade, antes de ter qualquer coisa, eles sabiam os períodos de desova de certos peixes, sabiam que época podia pescar, que época que não podia, que época que aquelas, por exemplo, a tainha, por exemplo, tem um período do ano que você não pode pescar. Isso aqui pensando nas comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais aqui do Paraná. Tem certos períodos que não pode pescar, porque sabe que é período do quê? De cruza, de reprodução, né? Ou período de desova, né? Elas estão desovando, soltando os filhotes. Então você não pode caçar, porque se você casca, se você caça, você está coletando, né? Fêmeas que ainda vão fazer desova. Então, além de você estar pescando, caçando esses indivíduos, você está prejudicando as futuras populações, porque é exatamente no período que elas estão desovando, para novos filhotes nascerem, né, se reproduzirem, darem continuidade à população, né, dessa espécie. Então, os povos tradicionais aprenderam por meio de erro, provavelmente, mas por meio do que? Da observação, e foram passando esse conhecimento ao longo das gerações. Então, hoje, boa parte do conhecimento científico que a gente tem também se deve, em fato, de observação das populações tradicionais, tá? E o conhecimento científico, ele favorece, por que ele ajuda também? Porque ele ressalta a importância do conhecimento tradicional, das populações, dos povos tradicionais, ressalta o conhecimento, né, popular, e também favorece a melhoria, né, o aprimoramento dessas práticas. Então, quando eu delimito conhecimento popular, então é o quê? Como é que o conhecimento popular é adquirido? Por meio da observação, prática dessas populações. Essas práticas elas podem ser restritas a grupos específicos, não uma tribo indígena, pescadores, comunidades ribeirinhas, ou mais amplo, por meio, por exemplo, de nações. Então, se eu pego, por exemplo, vou para a Tailândia, tem pratos típicos de lá, a maneira como esses alimentos são coletados, todo mundo utiliza daquela forma naquela região, tá? O arroz é produzido unicamente de um jeito, tá? Então eu posso aplicar esse conhecimento popular a uma pequena população ou de uma forma mais ampla para uma nação, tá? E a transmissão
Geralmente ocorre o que? Através das gerações. Ela vai se mantendo, né, de pai para filho, avós, enfim, pequenos grupos, famílias, vai se agregando e vai dando continuidade, né, e vai se perpetuando assim ao longo das gerações.